Então, sobre referências, primeira coisa, eu vou ensinar para vocês uma ferramenta muito útil que o Word tem, que é a ferramenta dividir. Então, vocês vêm aqui, a gente vai estar aqui na página inicial, né? Vocês vêm aqui em exibir, dividir. O que que acontece? Ele vai dividir as telas e aí a gente consegue aqui em cima olhar o texto e aqui embaixo já ir direto lá para a lista de referências, lá no final, e aí a gente consegue fazer uma checagem mais eficaz das referências. Daqui a minha lista de referências está aqui. Então, olha só, eu não preciso ficar indo e voltando toda hora para checar se aquele autor tá ou não tá no texto, né? Aqui eu já vou percorrendo, aqui em cima eu já vou percorrendo o corpo do texto. Por exemplo, Tolkien, vem a citação aqui, eu já olho aqui na lista de referências se esse Tolkien consta aqui ou não, né? Não vai constar porque é site, como eu tinha explicado para vocês. Mas enfim, a lógica é essa. Então ajuda bastante, tá? Essa é uma primeira coisa, né? Que, por exemplo, Kellner 2003, ele tá na lista de referências, tá? Tá aqui embaixo, ó. Facilita bastante na hora de checar quais autores você já citou e já referenciou e quais ainda faltam, né? É muito útil. Beleza, sobre lista de referências. A formatação do texto aqui das referências, ela é diferente. Como eu comentei, já temos um estilo próprio para isso, né? O estilo referências, está aqui na nossa galeria de estilo. As referências elas têm que vir alinhadas à esquerda, espaçamento simples e separadas de uma para outra por uma linha, ó. Um enter de um para outro, não dois, um. Se você tiver na dúvida, é só ativar aqui aquele botão que mostra os parágrafos, vai te dizer ó, exatamente onde tem enter. Aqui essas duas não estão separadas por enter, então eu tenho que rever, tenho que consertar. Elas não estão no estilo de referência, tá vendo? Estão no estilo normal, por isso que não tem espaço entre elas. Coloco aqui referências, agora já dou o enter e vai ficar certinho. Aqui também não tem enter, dou um enter. Entre uma referência e outra tem que ter esse espaçamento, tá? Então, mais uma vez, ressalto a utilidade desse botão aqui, mostrar tudo. Vamos desativar. Primeira coisa, então, escreveu todas as referências aqui, seleciona todas elas, tá? Seleciona tudo e clica aqui no estilo de referências. Pronto, já estão todas formatadas da forma como deve ser. Segunda coisa, elas não estão na ordem alfabética, tá vendo? B, K, O, e as referências necessariamente devem estar em ordem alfabética. Como é que eu faço? Vou ficar fazendo isso manualmente? Não. Seleciono todos os textos aqui da referência, ó. Vou selecionar todos aqui. Vou selecionar e venho aqui, ó, na página inicial, na aba página inicial, procuro esse botãozinho aqui, classificar A, Z, clico nele. Ele vai classificar por parágrafos, tá? De forma crescente, ou seja, de forma do A até o Z, e cada parágrafo vai ser identificado pelo Word aqui e colocado nessa ordem crescente. Olha só o que acontece. Já é colocado automaticamente aqui em ordem alfabética para mim. O problema é que aí ele junta todos os parágrafos como se fossem um só, tá vendo? E aí a gente vai ter que vir dando enter de um para o outro manualmente, mas é bem melhor do que ficar organizando aí manualmente, né? Qual vem primeiro, qual vem depois. Bom, pessoal, agora uma coisa que pega muito aluno de surpresa. Quando a gente faz as referências, a gente tem que deixar em destaque, negrito ou itálico, o título dos trabalhos. Isso é algo que a gente precisa fazer manualmente, não tem jeito, tá? Então vamos olhar aqui referência por referência para vocês entenderem a lógica. É sempre o título. Então aqui primeiro, referências. Alves, Maria Bernadette Martins, Arruda, Suzana Margarete, são as autoras. Título, como fazer referências. Então, essa parte tem que estar em negrito, tá vendo? O subtítulo não vem em negrito, a gente deixa sem. É só o título que vem destacado. Aqui a citação das normas da BNT, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 10.520. Então, o título é NBR 10.520. Vou colocar em negrito. A mesma coisa aqui.
Essa é a lógica. O título vem sempre em destaque, que pode ser negrito ou itálico. Estou usando o negrito para vocês visualizarem melhor. Documento legislativo que eu citei, né? O relatório da CPMI. Brasil, Congresso Nacional, Exame da Incidência de Esterilização em Massa de Mulheres no Brasil. Esse é o título, então ele vem em negrito. Aqui, de uma legislação, o nome da lei vem em negrito, decreto-lei. Opa, pegou um pontinho aqui que não era para pegar. Voto em apelação cível, esse é o título. De navegantes, né? Deixa em destaque. Mulher Maravilha é o título do filme, vai vir em destaque. E aqui, um livro, né? Kellner Douglas, Media Culture. Então, seleciono aqui também. O subtítulo não vem em destaque, tá vendo? Essa é a lógica. Agora aqui, percebam, essa referência ela é diferente. Por quê? Oliveira, Amanda Muniz, Nossa Resistência Não ao Silêncio, in. Toda vez que eu tenho in, significa que isso aqui é um texto que está presente em uma obra maior. Aqui, no caso, é um livro, o livro Direito das Mulheres, organizado pela professora Graziele Bagenstos. Então, como é que fica? Eu coloco o nome da autora do capítulo, que foi quem eu citei, Oliveira Amanda Muniz, o nome do capítulo, Nossa Resistência Não é o Silêncio. Esse nome é o título, mas não é esse título que vai vir em destaque, não. Por quê? Porque ele está dentro de um título maior, ele está dentro de um livro. Então, eu tenho que indicar in, né? Esse in significa dentro de. Aí eu coloco aqui Bagenstos Graziele, por quê? Porque foi ela quem organizou o livro, ela é a autora do livro, digamos assim, ela é organizadora do livro como um todo. E aí aqui o nome do livro, é o nome do livro que vai vir em destaque, porque o meu capítulo é uma pequena peça de uma obra maior. Então a obra maior vem com o título em destaque. A mesma lógica a gente aplica para a revista e para a música. Olha só, aqui no caso, Oliveira Amanda Muniz, Blessed Be the Fruit, resquício de um viés controlista em ações sobre cirurgia de laqueadura no Judiciário de Santa Catarina, 2015-2016. Isso aqui é o título do meu artigo, que veio dentro da revista Direito GV, da FGV de São Paulo. Então, o nome da revista é Revista Direito GV. Já que o meu artigo veio dentro de um texto maior, que é um texto de revista científica, é o título da revista científica que vem em destaque, tá vendo? Aí aqui vem o nome da cidade, o volume, o número, a edição e o ano em que esse artigo foi publicado. Aqui no caso de música, né? System of a Down, o nome da música é Pluck. In, né? Significa dentro de. System of a Down é o nome do CD. Então, já que é uma música que está dentro de uma obra maior, que é o CD, destaco o nome do CD. Beleza? O segredo para a referência é esse. Você sempre tem que destacar qual é a obra maior. Se for um livro, eu destaco o nome do livro. Se for um artigo, destaco o nome da revista, né? Um artigo de revista, destaco o nome da revista. Agora, se for um documento único, como as normas da BNT, como esse relatório aqui do Congresso, como o nome de uma lei, eu já posso destacar direto o nome do próprio documento, já que ele é um documento solto, não está inserido dentro de nenhuma obra maior. Por fim, para a gente finalizar essa parte de referências, eu vou deixar para vocês o link desse site, o lefapro.br. E aqui a gente tem uma coisa muito bacana que vai ajudar bastante vocês, que é uma lista de dúvidas sobre como citar e referenciar. Então, por exemplo, talvez você precise citar um dicionário, uma dissertação ou tese, né, é muito comum aí, e você não faz ideia de como fazer isso. Você vem aqui nesse site, procura, né, qual é o documento que você precisa citar, vamos supor que seja uma dissertação ou tese, clica aqui e ele já vai te trazer como citar no seu texto, né? Aqui o sobrenome do autor e o ano, né? Nascimento 2001, mostrou a precariedade do sistema em São Paulo. Como escrever na lista de referências? Nascimento, aí aqui o título do trabalho, o ano, se é dissertação, em qual programa essa dissertação foi defendida, em qual instituto, em qual universidade. E aí aqui tem as instruções certinhas, sobrenome do autor em maiúscula, primeiro nome e nome do meio por extenso. Então vejam que esse site já te traz as instruções da maioria aí dos documentos que a gente costuma citar nos trabalhos.
É uma mão na roda, eu uso bastante, tá? A gente não é obrigado a saber tudo, todas as citações. Então, caso tenha dúvida de algo que eu não ensinei aqui nesse vídeo, é só vir nesse site que provavelmente vai estar aqui indicando como deve ser feita a citação e a referência. No mais, era isso, pessoal, sobre citações e referências. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, estou à disposição, só deixar comentário, só enviar e-mail. E um abraço para vocês, nos vemos no próximo vídeo.